Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, galerinha. Boa noite, boa noite. Todo mundo mandando boa noite aí no chat. Fiquei feliz que o Bruno mandou boa noite, povo bonito. Até tive que responder, né? Tive que responder e, como programado, tá? Racine tá de prova, que a gente sempre traz um Funko para falar, em homenagem ao tempo. A gente tá, ó. O Rei da Noite. O Rei da Noite com seu dragão de gelo. Hoje. Nem tá frio, não tá frio pra tu. Eu que tô resfriado aí, peguei esse resfriado legal. Tô aqui como? Com vista ardendo, corpo dolorido, tô bem a beça. Cabeça como? Blu, blu, blu. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Gláucia tá no trânsito, mas assistindo a aula, pelo amor de Deus, preste atenção no trânsito, hein, Gláucia? Tá? Queremos que você chegue bem. Pode, é verdade. Desculpa então, tá? Assim, você me deu a ideia de ela pode estar no ônibus ou no Uber. Pode. Então, Glaucia, preste bastante atenção na aula, mas se você estiver dirigindo, preste atenção no trânsito também, tá? Por favor. Tá bom? Hoje a gente vai começar por aquilo que muita gente tem... aulas, mas chegou cedo hoje, bora. Muita gente tem um certo receio, tá? Mas, na verdade, análise combinatória, tá bom? É algo, vamos dizer assim, primeiro que é lindo, né? Análise combinatória você consegue contextualizar com diversos tipos de questões, mas ao mesmo tempo você também consegue trazer diversos níveis de dificuldade, tá bom? O Enem ele tem por prioridade que você entenda a ideia da análise combinatória. Muitas das vezes ele não exige nem que você faça a conta em si, tá? Ele só quer que você entenda a ideia por trás do pensamento que você tem que usar. Tá? Você saber diferenciar os casos de análise combinatória. A gente tem que a análise combinatória é regida basicamente por dois princípios que estão aí para a gente hoje, que são os nossos princípio multiplicativo e princípio aditivo. São esses caras aqui. Tá? Mas a gente não só vai falar dos princípios, como também vai falar um pouco de fatorial. Tá? Por que é tão importante a gente falar de fatorial? Porque todas as fórmulas que a gente utiliza em análise combinatória são baseadas em fatorial. Então é bom a gente entender direito como é que trabalha o fatorial. A gente vai começar a aula falando de fatorial, tá bom? Mas os princípios multiplicativo e aditivo são os que regem a análise combinatória como um todo, tá bom? Então é muito importante que a gente preste bastante atenção nisso, fique ligado nisso daí. Beleza? O pessoal falou... Quantos graus está aqui, Racine? Você sabe? Tem certeza? Parece que está mais. Parece que está menos. Vou até olhar aqui, tá? Para mim tá falando que tá 21. Estamos na média, né? Tu falou 22, aqui tá falando 21, então tá por aí, né? Aqui 21, tá? O problema é que, como eu tô resfriado, né, Racine? Tu sabe que eu ficava sentindo mais frio, né? Então as minhas mãos estão congelando. Pensei em dar aula hoje de luva? Pensei. Mas ia ficar
né? Absurdo. Tá bom? Então vamos começar falando de fatorial, só para a gente ter um iniciozinho aqui, tá bom? Para a gente começar essa brincadeira de um jeito bonito. Então, como eu falei, a gente vai começar mesmo falando de fatorial. Aí você vai ver que fatorial não tem grandes problemas. Tá? Então, ó. Racine, será que hoje a gente consegue encerrar a transmissão com 0 percalços? Vamos tentar, né? Quando a gente fala de fatorial, na verdade, né, seria você multiplicar um número inteiro, na verdade, um número natural, né? Por todos os seus antecessores até chegar à unidade. Como assim, quando ficou esquisito? Ficou feio, né? Na verdade, vamos pegar, por exemplo, o 5 fatorial. O que seria o 5 fatorial? Essa exclamação, na verdade, significa que a gente está falando de fatorial, tá? Não é para falar 5, 1, igual o Jorge Jesus, não. Tá bom? 5 fatorial nada mais é você pegar o 5 e ir multiplicando por todos os seus antecessores. O que são antecessores? Você vai pegar os números que vêm antes do 5 até a unidade. O que é a unidade? 1. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, na mesma lógica, por exemplo, 7 fatorial seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Essa é a lógica por trás do fatorial. Então, se a gente fosse generalizar o fatorial, tá? N fatorial seria N, que multiplica o seu antecessor, ou seja, uma unidade a menos, que multiplica o antecessor dele, ou seja, tem 2 unidades a menos do que o primeiro, né? E assim vai indo, tá? Até chegar à unidade. Tá bom? Esse daí seria, vamos dizer assim, a maneira formal de escrever sobre o fatorial. Mas é muito mais interessante a gente pensar como funciona o fatorial. Mas principalmente como é que a gente pode trabalhar o fatorial. Tá? A gente vai usar muito o 7 fatorial para a gente seguir, até porque é um número que não é tão grande assim, mas que abre para a gente muitas possibilidades. Como assim? Seguinte, repara que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que 6 fatorial. Então você pode escrever ele de forma que fique 7 vezes 6 fatorial. Só que você pode manipular esse 7 fatorial da maneira que você precisar, né? Então, por exemplo, você tinha lá o 7 fatorial como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Imagina você ter que trabalhar, e aí você pode diminuir aqui, ó, por exemplo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que 4 fatorial. Então, se for do seu interesse, tá? Ou a questão te pedir uma situação que fique mais fácil de você resolver assim, você pode escrever como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Você não precisa abrir o fatorial até o final. A gente está trabalhando com 7. Agora imagina se fosse, por exemplo, 100 fatorial. Ia ficar alguma coisa muito grande. Ou então, a seguinte situação, ó. 7 fatorial dividido por 5 fatorial. De maneira geral, tá? De maneira geral, tá? Pensando, tá? Que o 7 fatorial nada mais é do que multiplicar 7, 6, 5 até o 1, a gente ficaria assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E o 5 fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? E o que a gente faria nesse momento? O que geralmente a gente faria era o quê? A gente simplificava tudo isso daqui e simplificava tudo isso daqui. Né? É isso que a gente faria. Só que é o que eu estou te falando. Se fossem números muito grandes, imagina se fosse 100 fatorial dividido por 97 fatorial. Imagina você ter que abrir o 97 até o 1 e o 100 até o 1 para você ver onde se encontra. Simples. Você faz o seguinte. Pega
tá? Repara que esse cara que a gente destacou é o 5 fatorial, que seria, vamos dizer assim, o maior fatorial que está embaixo, tá? Então a gente pode escrever da seguinte forma: 7 vezes 6, e aqui escrever o 5 fatorial. Que aí com o 5 fatorial de baixo, você conseguiria, tá? Chegar aqui e chablau. Simplifica. E aí 7 vezes 6 vai dar 42. Ok? Então essa é a beleza do fatorial. Você pode abrir até onde você precisar, você não precisa abrir até o final. Mas como assim o maior fatorial de baixo? Tá? Da seguinte forma. Imagina que você tem... Vou fazer uma linhazinha aqui só para separar, tá, gente? Para não misturar. Para quando você tirar seu print ficar organizado. Imagina a seguinte situação. Ó. Você tem 7 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 2 fatorial. Repara que embaixo agora tem 2 fatoriais. Então, você vai pegar embaixo exatamente qual deles é o maior. E aí pensa comigo, o maior fatorial que está embaixo é o 5 fatorial. Então, se o maior fatorial que está embaixo é o 5 fatorial, a gente vai pegar o nosso 7 fatorial, tá? E abrir só até 5 fatorial. Não precisa ir longe, não. Tá? Então, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vou até escrever o 5 fatorial aqui embaixo, ó, para eles ficarem pertinho. E aí o 2 fatorial, pode. 2 fatorial é 2 vezes 1. Você pode até abrir. Porque quando você for simplificar, ó, olha que coisa linda. 5 fatorial e 5 fatorial. Famoso Chabral. E aí fica 7 vezes 6, embaixo 2 vezes 1. 7 vezes 6, como a gente viu antes, são 42. 42 dividido por 2, a gente tem como resposta 21. Tá? Deixa eu ver como é que tá o pessoal aí no chat. Pessoal já interagindo bastante. Tá? Antes de você tirar o print, eu sei que já está bem cheio aí. Eu quero só trazer, tá, um OBS para você. Aqui no cantinho, ó. Não ficou nada bom, né? Ah, ele tinha acertado. Eu que não levei fé. Pronto. Tá? Eu quero que você se atente a duas colocações que a gente vai fazer aqui, tá? Primeira coisa. Vou botar aqui OBS. Tá bom? Primeiro OBS é fácil. 1 fatorial é igual a 1. Ok? 1 fatorial igual a 1. Acho que dá para ir, né? Acho que dá para ir. Agora, 0 fatorial também é igual a 1. Tá? É isso que a gente tem. Então não esquece, 0 fatorial. Antes eu fiz uma conta, por um acaso apareceu um 0 fatorial. Posso me desesperar? Não precisa. 0 fatorial é igual a 1, então é só você seguir nessa linha de raciocínio que você vai tranquilamente. Beleza? Tô vendo aqui o chat. Ah, Osmar, você é um maravilhoso. Tá? Vamos ver aqui como é que tá. Precisava ver ele na época loura. Aí, Racine, o que eu tenho que ouvir? Tá vendo? Ó, gente, só vou pedir um favorzinho. Não esquece. Aí, Racine, geral erra, né? Mas é tão comum que eu nem. Meu nome é assim, hein? E aí, ó, já aproveitando aqui, para deixar para vocês,
Vou botar de roxo, que é a minha cor preferida, já conversamos sobre isso uma vez. Não esquece, tá? Qualquer dúvida, qualquer chamado, pode ir lá e chamar o titio, que titio te responde. Tá bom? Então, beleza? Givaldic, 0 fatorial igual a 1. Perfeito. Vamos aos princípios. Isso aí. Tirou o print, né, gente? Tirou o print aqui, posso seguir, né? Por enquanto está de boa, mas é de boa. Tudo bem, Leandro. Perdoado. Tá? Então, vamos lá. Princípio multiplicativo, conhecido carinhosamente como princípio fundamental da contagem, tá? Mas nada mais é do que o princípio multiplicativo. Na verdade, você aprende isso, tá? Há muito tempo. Porém, quando chega em análise combinatória, a gente primeiro entra em desespero para depois relembrar, tá? Por quê? Imagina a seguinte situação, tá? Vamos imaginar que nosso querido amigo Racine, te falei que ia usar de exemplo hoje, né, Racine? Racine, ele foi convidado para um churrasco, tá bom? E aí, para ir nesse churrasco, ele tem algumas opções de roupa, tá? Ele quer se vestir com uma camisa e uma calça. Ele quer utilizar uma camisa e uma calça. Tá? E aí vamos pensar o seguinte. Ele sabe, ele olhou o armário dele e viu que ele tem 5 camisas que ele gosta. Tá bom? Já as calças, ele falou, pô, pra ir nesse churrasco, eu acho legal ou essa ou essa. 2 calças. 2 opções de calças para ele se vestir. Quando a gente aprende isso na primeira vez, logo no iniciozinho, tá? O que a gente faz? A gente aprende um negócio chamado de árvore de possibilidades. O que seria a árvore de possibilidades? Você pegaria aqui a calça 1, e aí você abriria em todas as possibilidades de combinação com essa calça 1. O mesmo você faria com a calça 2. Tá? Então, ó, vamos lá. Com a calça 1, ele pode usar a camisa 1. Com a calça 1, ele pode usar a camisa 2. A camisa 3. Camisa 4. Começou a ficar apertado, hein? E camisa 5. São as 5 possibilidades aí, utilizando a calça 1. Agora, tá? Agora, seguindo a mesma lógica, a gente vai ver o que acontece com a calça 2. Com a calça 2, ele pode usar a camisa 1, a camisa 2, a camisa 3, a camisa 4 e a camisa 5. Tá bom? E aí você tem 5 possibilidades aqui, 5 possibilidades aqui, que juntas dão um total de 10 possibilidades. Pode estar errado isso? Não, né? Tá certo. O único problema é, e se ele tivesse 100 calças? E se ele tivesse 25 camisas? Tu imagina o tamanho da árvore de possibilidades que vai ter? Ou pior, se você ainda abre uma terceira opção, como assim? Você vai escolher o tênis, por exemplo? Então, imagina que ele tem ainda 3 pares de tênis diferentes. Você vai botar 3 pares de tênis em cada um. Então, começa a ficar um pouquinho complicado.
Tá? O princípio multiplicativo, por que ele é tão importante? Ele vai reduzir essas contas para a gente. E ele vai reduzir, e eu quero que você preste muita atenção nessa parte aqui, o E. O E é quem rege o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é carinhosamente chamado do regra do E. Então, sempre que você usar o E, você multiplica. Tá? Ah, mas nossa, que sem graça. É, mas você vai lembrar. Tá? Então, ó, você vai ter a camisa, a escolha da camisa e a escolha da calça. Então, ó, presta atenção. Se é E, você vai fazer o quê? Multiplicar. Tá? Só isso. É isso que é o princípio multiplicativo, tá? Então, se é E, você multiplica. Então, vamos lá. Camisa, quantas opções de camisa ele tem? 5. Quantas opções de calça? 2. Então, 5 vezes 2, ó, 10. Você simplifica, tá? Você verifica quantas possibilidades vai ter na árvore de possibilidades. Tá bom? Quando você aprende isso lá no iníciozinho, quando você é novinho, você chamava isso de contagem somente. Você não aprendia com o nome de análise combinatória. Você aprendia como contagem, porque você está contando as possibilidades somente. Tá bom? É esse que é o princípio multiplicativo. Tá? Já tira o print aí para a gente seguir. Osmar, na verdade, se você reparar bem, Racine foi chamado para um churrasco. Em nenhum momento eu mencionei que eu fui, entendeu? Então, na verdade, temos que ficar chateados com o Racine. Tá? Então, prestou atenção que ele vai usar a ideia do E para multiplicar. Da mesma forma, tá? A gente também tem uma ideia por trás do que a gente chama de princípio aditivo. Tá? O que seria, então, Punch, o princípio aditivo? Vou fazer o seguinte, para não ficar tão óbvio, não ficar tão na cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o exemplo anterior e piorar a situação. O Racine, ele está realmente com muita dúvida sobre esse churrasco, tá? Então, ó, ele tem tanta dificuldade para escolher roupa que ele pensou as seguintes situações, ó. Vamos pegar o de antes. 5 camisas. E, já vou identificar aqui, ó. E 2 calças. E aí ele falou, pô, vou pensar em outra possibilidade. Então, ou vou escolher entre duas outras camisas que eu tenho aqui. Era ali que ele ficou 5 camisas, né? Ainda bem que não saiu no print, né? 2 camisas e 3 bermudas. Agora, olha o que eu te falei do princípio multiplicativo. Imagina se você tivesse que abrir a árvore de possibilidades do primeiro, que a gente chegou a fazer, né? Mas abrisse também a árvore de possibilidades do segundo. Tá? Mas vamos lá. Vamos caminhar cada um deles. Apesar do primeiro a gente já ter feito, vamos só colocar aqui, ó. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Tá? Então aqui vai ser camisas, calças e camisas. Tá? E bermudas. Tá bom? Então ele vai usar camisas e calças. E aí vem a outra palavrinha mágica. Ou camisas
e bermudas. Você já sabe que o e você multiplica, já não é segredo. Tá? Então, ó, vamos lá. Para a primeira opção, a gente já viu, né? 5 camisas com 2 calças, ele tem 10 possibilidades de roupa. Segunda possibilidade seria o quê? 2 escolhas de camisa ou 3 bermudas vai dar 6 possibilidades distintas. E aí entra o tal do ou. O ou, você soma, tá bom? Então você vai somar, beleza? 10 mais 6, então ele tem 16 possibilidades distintas de se vestir para esse churrasco. Então, o que eu quero que você perceba é o seguinte: você tem duas regrinhas. A regra do E e a regra do OU. Tá? Regra do E e regra do OU. O E, você multiplica. E o OU, você soma. Tá bom? Então, lembra disso, que vai facilitar a sua vida quando você for fazer análise combinatória. O E você multiplica, o OU você soma. Tá bom? Você já vai tirar o print. Só estou terminando de ajeitar aqui para ficar bonito, né? Pronto. Tira seu print aí, porque você já tem os seus dois princípios na mão. Punch, não é possível que seja só isso. Você pode resumir os princípios só nisso daqui? Sim. O resumo da nossa aula de princípios é esse. Porque o princípio aditivo, desculpa, é a regra do ou. Só isso. Não tem por que ter medo, você vai ver que é tranquilo. Tá? Racine, mó princesa, né? Cheia de caprichos. Sorte que não colocou para escolher o tênis, porque tenho vários. Vocês estão vendo aí que o Racine é um. Buongiorno, principessa. Tá, tira o print aí pra gente começar as nossas questões, tá? Tira o print assim, ó. Bora? Vamos direto para de cara uma questão do Enem. Tá bom? Vamos lá. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura. Preste atenção que isso aí é questão do Enem do ano passado, tá? Não é questão antiga. Ah, isso não cai. Questão do ano passado, tá? O último Enem. Tá bom? Utilizando o teclado alfanumérico como representado na figura. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos. Então começa com 2 algarismos distintos. O que significa distintos? Que são diferentes, tá? Então, 2 algarismos distintos, parte importante da nossa questão. Seguido de 3 letras diferentes. Tá bom? Nessa ordem. Um funcionário irá cadastrar sua primeira senha, tá? Podendo escolher entre as teclas que representam os números 1, 2, 5, 7, 0. Ele não vai usar as outras teclas. O que ele está te dizendo, ó, não vai usar o 3 está fora.
Não vai usar o 4 está fora. Não vai usar o 6, tá? Não vai usar o 8. Não vai usar o 9. Ah, Punch, mas tem letra, tem número ali. Não tem problema. Ele não quer essas letras. Ele pergunta o número de possibilidades diferentes que esse usuário tem para cadastrar sua senha. Então vamos lá. 12570. Então, né? O 1 entra, desculpa. 12570. Então vamos tirar logo o que não serve. Ó. Tiro 3. Tiro 4. 2, 5, 7, 8, 9. A gente tem isso daí, tá? Vamos pensar o seguinte. Se a gente vai usar 1, 2, 5, 7 e 0, antes de sair partindo para a resolução do problema, vamos pensar o seguinte. Quais são os algarismos disponíveis que a gente vai ter? A gente vai ter os próprios algarismos. 1, 2, 5, 7 e 0. Então a gente tem 5 possibilidades de algarismo. Né? 5 possibilidades de algarismo. Agora vamos para as letras. Tá? Vamos para as letras. Repara que no algarismo 1 não tem nenhuma letra aqui, né? Mas no algarismo 2 tem 3 letras. No algarismo 5 tem 3 letras. No algarismo 7 tem 4 letras aqui. Então a gente tem ali A, B, C, J, K, L, P, Q, R e S como possibilidades. Ou seja, 10 possibilidades de escolha de letras. Tá? A gente já verificou, então, qual a quantidade de possibilidades que a gente tem para trabalhar. Logo, tá? Ó, vou voltar aqui. Ele te falou que são 3 letras diferentes e te falou que são 2 algarismos distintos. Então, voltando, ó. Algarismo 1, algarismo 2, letra 1, letra 2, letra 3. Ó. Algarismo 1, algarismo 2, que não pode ser igual ao anterior. Letra 1, letra 2, letra 3. Mas por que isso é de princípio multiplicativo? Simples. Vai ter o algarismo 1 e o algarismo 2 e a primeira letra e a segunda letra e a terceira letra. E você já sabe que se é E, você multiplica. Tá bom? Então, bora lá. Para o primeiro algarismo, a gente tem 5 possibilidades, como a gente viu aqui. Então, tinha o 1, o 2, o 5, o 7 e o 0. O primeiro algarismo, isso aqui, tá? Isso aqui é a quantidade de possibilidades. Não é que estamos usando o algarismo 5, tá? A gente tem 5 possibilidades. Usamos, tá? Vou trazer mais para cá. Usamos uma das 5. Ficamos com 4. E agora, Punch, 3? Não, porque acabou os algarismos. Agora vamos para as letras. Tá? Letra, para a primeira letra, a gente tem 10 possibilidades de letra. Como não vai se repetir, vamos dar um exemplo. Usou o A. Você não pode usar o A de novo. Então sobram 9 possibilidades. Tá? Aí vamos dar um exemplo. A gente tinha usado o A, usou agora o B. Não pode usar nenhum dos dois. Tinham 10, tirou 2, 8. Pronto. Acabou. Agora é só fazer essa conta. E aí, 5 vezes 4 são 20. O 10 eu vou deixar, porque 10 é fácil, é só botar um 0 no final. 9 vezes 8, 72. Isso aqui é só a resolução da conta, tá? Mas é uma multiplicação direta. 2 vezes 72, 144. E aí põe 2 zeros no final. Um do 20 e um do 10. Pronto.
14.400. Vamos ver se tem essa resposta? Só voltar aqui. Ah, só voltei um pouquinho. Ó. Letra B de Bruno Henrique. Ih, tá passando uma ambulância aqui na rua. Tá? Tira o teu print aí. Juliano, mas você pode acertar sim. Só falta um pouquinho de confiança. Parece teclado de celular antigo. A ideia é exatamente isso, tá? É praticamente um teclado de celular antigo mesmo. Tá? B de Bruno Henrique. Tá bom? Já foi o print, né? Já conversamos aqui. E essa questão é interessantíssima. Questãozinha da FUVEST, a gente sabe que questões da FUVEST tendem a pregar uma peça na gente. Tá? Efeito Doppler. Isso aí. No caso, não sei se vocês ouviram, que ela primeiro, pelo que eu entendi, ela parou aqui bem pertinho. Como já está bem longe, acredito que já se foi. Tá, vamos lá. O relógio digital utiliza os seguintes numerais para representar um determinado horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Esse relógio está colocado sobre uma mesa de vidro, de forma que o vidro reflete o horário em sua superfície. Tá? A figura mostra um exemplo dessa situação. De 00 até as 23h59, quantas vezes o vidro refletirá um horário válido? Preste atenção, tá? Que ele não está espelhando horizontalmente, ele está espelhando no vidro, ele está espelhando para baixo. Tá? Então é isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá bom? Então vamos lá. Primeira ideia, tá? Que eu acho interessante da gente trabalhar, o que seria? Vamos ver como é que seriam esses números, né? Ih, peraí que minha Siri ligou. Pronto. Boa noite. Tá, vamos lá. Vamos ver como é que seriam esses números espelhados. 1 ficaria 1 mesmo. Então, ok. 1 segue valendo. 1 vira 1. Vou botar tão aqui no canto, senão o Racine briga comigo. 1 vira 1 mesmo. O 2, ó, vira... Que isso, gente? O 2 vira 5. O 3, ó, espelhado, vira 3. Olha que interessante. O 4 vira uma bela de uma cadeira. Não só servir para nada, né? O 5 vira 2. Legal. O 6, contrariando tudo que a gente poderia achar, não vira 9. Ele vira um E quase, né? Então não serve. O 7 vira um L ao contrário. O 8, como já está lá no exemplo, ó, segue sendo 8. Então o 8 espelhado vira 8. O 9, por mais que a gente queira, ó, nem parece o 6. Tá? Ele parece um A, dependendo da fonte que você usar. E o 0 vira 0. Vou botar o 0 antes, tá? Tá bom? Temos aí? Agora vamos ao seguinte. Ele quer saber os horários. Cadê? Quantas vezes o vidro refletirá um horário válido. Tá bom? Quantas vezes o vidro refletirá um horário válido. Então vamos pensar algumas situações, tá? Vamos pensar algumas situações. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Tá tudo bem, né? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa que existam 4 horários, né? Desculpa a gente chegar um pouquinho para frente. 1, 2, 2 pontinhos, né? 1, 2. Tá? Só um detalhe.
A gente pode começar com qualquer algarismo? Não. Nas horas que a gente conhece, né? Nas horas que a gente conhece, tá? Porque tem o relógio normal e vai ter a hora refletida. No relógio que a gente conhece, né? A gente tem as horas iniciadas por 0, as horas iniciadas por 1, as horas iniciadas por 2. Como assim? Como ele botou ali no relógio, né? Como se fosse 18 horas, né? 18 horas e 2 minutos. Então você está vendo aquele relógio no sentido de 24 horas. Então, por exemplo, você tem que 10 da manhã são 10 e 10 da noite são 22. Beleza? Só que vamos lá. Se você tiver, por exemplo, 5 da manhã, o zero vai refletir, vai ser zero. Então o zero pode ocupar esse primeiro valor. O 1 vai refletir, vai virar 1. Então o 1 pode ocupar esse valor. O 2 vai refletir, vai virar 5. Então não pode. Ah, pai, então coloca o 5 aqui, e aí ele reflete e vira 2, então tá tudo bem. Não, porque não vai ter nenhuma hora que o relógio vai marcar. E começa com 5. Ele só vai começar marcando com 0, com 1 e com 2. O 0 refletiu, vira 0, show, segue. O 1 refletiu, vira 1, segue. O 2 refletiu, vira 5, não segue. Então a gente tem, na verdade, apenas duas possibilidades para esse primeiro algarismo. Tá? Tá? E a gente vai ter agora o segundo algarismo. O segundo algarismo, vamos pensar o seguinte: a gente pode usar qualquer valor, né? Tem 19 horas, tem 18 horas, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 e assim vai, 10, tá? O 0 se refletir, vira 0, segue. O 1 refletiu, vira 1, ok. 2 refletiu, vira 5, ok. Então, se você olhar, você pode usar qualquer um deles. Então, você tem 6 possibilidades. Agora vamos para o terceiro algarismo. Tá? Para o terceiro algarismo, vamos pensar o seguinte: dessa galera aqui, quem não pode? Desculpa, gente, eu ouvi um barulho aqui, eu acho que a vizinha jogou alguma coisa na lixeira e foi bem alto. Eu tomei meio que um susto, tá? Eu tô fingindo normalidade, mas acho que eu falei, tá? Vamos lá. Para o terceiro algarismo, vai ser um algarismo de dezenas, né? Você tem a dezena 0, você tem a dezena 1, você tem a dezena 2, você tem a dezena 3, você tem a dezena 5. Que refletindo vão dar 0, beleza. Existem minutos começando com 0. Existem minutos iniciando com 1. Existem minutos iniciando com 5. Existem minutos iniciando com 3. Com 2. Só que não tem nenhum minuto iniciando com 8. Tá? Então você tem aqui somente como possibilidade o 0, o 1, o 2, o 3 e o 5. Então você vai ter aqui um total de 5 possibilidades. Tá? E o último algarismo. O último algarismo também não tem nenhum problema. Por quê? Porque é um algarismo de unidade. Como assim algarismo de unidade? Ele funciona com a mesma lógica que a gente está trabalhando com esse cara daqui. Tá? Então, se ele funciona com a mesma lógica, nada mais justo que também sirva a todo mundo. 0, 1, 2, 3, 5 e 8. Ou seja, um total de 6 possibilidades. Então, pode não parecer, mas a gente acabou a questão. É só a gente multiplicar, já que é E, você sabe o que é? Multiplica. Tá? Então, a gente tem ali 2 vezes 6 vezes 5 vezes 6. Tá? Então, bora lá. Multiplicar isso daí. Vamos arrumar um jeito mais fácil de multiplicar. 2 vezes 6, vou deixar. 5 vezes 6 são 30. Tá? 6 vezes 30 são 180. 180 vezes 2, 360. Então tem 360 momentos que vai refletir. 360 tem? De novo ele, ó. B de Bruno Henrique. Tá? Tira seu print aí. Racine, sem percalços, hein? Tá? Vamos ver. Gostei que o pessoal participou bastante.
Olha, acabou na hora certa, tá vendo? Na hora certinha pro Renan não brigar com a gente, né, Racine? Foi o print, foi tudo. Então, é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.